Bora, dona Cléo, então? Vamos lá. Bom, como é que eu faço o negócio? Eu sempre esqueço, meu pai do céu. Eu já faz 482 programas e eu não consigo acertar. Senhoras e senhores. Você também não me ajuda, né? Senhoras... Tá vendo, Brasil, o que você fez comigo? Fiquei lá gritando por causa do teu gol, ó. Que ideia. O podcast mais empreendedor da internet. 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 Então fala deles pra gente. Ah, não, peraí. A gente primeiro apresenta eles ou a gente primeiro chama a vinheta? Vamos chamar a vinheta? Será que é vinheta primeiro? Vamos. Então vamos de vinheta. Vamos de vinheta. Só que a gente tem que apresentar eles. Não, a gente fala. A gente faz no final. Deles. Não, a gente faz depois do chamado aqui na frente. É. A gente deixa o povo na curiosidade. Não é, Cléo. No programa tem que ter. Tem que ter. Apresentar ele, eu abrir, Isso. daí eu volto pra vocês, daí chama a vinheta. Isso. É. Então vamos de novo. Beleza, então chama a vinheta. Ah, a vinheta, por que serve? Tá vendo? Vamos lá? Salve, salve, empreendedor. Nós estamos passando aqui. Tá funcionando esse negócio já? Ah, então tá bom, desculpa. Nunca parou. Nunca. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, minha cara colega. Cleonice Lima, convidamos vocês para um episódio sensacional. Exatamente, quem perder é mulher do padre. Sério? É, não é. Tá, mas assim, faz o seguinte, já compartilha isso aqui, já dá curte, entendeu? Os padres, por favor, não fiquem chateados comigo, porque hoje nós temos dois grandes empreendedores nesta mesa. Michel Galhano e Rafael Galhano. Oh, sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal. Hoje nós vamos saber de Apolar, nós vamos saber por que eles têm o mesmo sobrenome e não são pai e filho. Por que será que o Rafael pegou Galhano? Eu não sei, mas eu chamaria a vinheta pra gente descobrir. Vamos falar agora dessas duas figuras? Vamos falar das figuras, que é o que interessa, né? Estamos aqui pra isso. Vamos apresentá-los melhor, então, Cléo. Você é uma conhecedora maior dessas duas figuras. Você pode falar um pouquinho deles pra gente? Ah, o seu Michel já é uma figura que eu admiro muito como empresário. O Rafael, então, nem se fala. Ele trabalha um pouco mais perto, né? Vê. Até esse dia eu tive que sentar com o Rafa e pedir uns conselhos. Ah, é? Viu só? Que vida, Que responsa, Esses cara. dias atrás, aí você correndo atrás de vender caneta por aí. Pois é, viu só? Agora eu tô vendendo Dando conselho. ó. Como os produtos mudam. Mas dizem assim, né? Se a gente quer evoluir, a gente tem que ir atrás de quem já faz e já fez, não é? Essa é a ideia. Então eu não sou nada boba, né? Eu vou atrás de me aconselhar com quem já tem experiência. Um pouquinho. Seu Michel, conta pra gente, assim, esse veio empreendedor do senhor, já veio desde criança, o senhor já tinha, foi da família, como é que veio? Então, quando você fala em veio empreendedor, né? Ele veio de um processo de raiz onde você está sempre buscando algo mais. Então já começa na infância, onde você tem teu lazer, ou quando você é jovem, você quer ser vencedor, você quer andar... Enfim, está sempre procurando desafios. A partir daí você amadurece, você vai para os negócios, então o teu desafio passa a ser outro. E um deles é ser empreendedor, porque você quer ser o protagonista, né? Você não quer simplesmente... Eu costumava dizer na época dos esportes, né? Quando era jovem, né? Eu olhava assim e falei, eu não quero fazer parte da paisagem, não quero ver a paisagem, eu quero fazer parte da paisagem, eu quero ser a paisagem. E aí você começa realmente esse desejo de ser protagonista. E aí nos teus negócios, você no teu dia a dia, você passa a ter esse desejo, eu quero ser protagonista. E para ser protagonista, você passa a ser um empreendedor. Olha, que legal isso, hein? Boa analogia, Nunca tinha né? pensado dessa maneira. Tá vendo? Tô falando pra você que é só aprendizado aqui. Tá vendo? A gente às vezes fica fazendo parte da história dos outros, que não faz parte da própria história, não é protagonista da própria história, né? E tem espaço para todo mundo. Ah, tem. Tem espaço para todo mundo ser protagonista. Mas alguém vai trabalhar para você? Não, porque ele vai, se ele souber o que ele quer da vida, ele também vai usar um processo já pensado, uma imagem, onde ele junta com a imagem dele, faz um casamento perfeito e dá continuidade. Então não é porque você trabalha numa empresa que você não é empreendedor, você é empreendedor da tua ideia, daquilo que você quer. Agora, você deixa de ser protagonista quando você não tem ideia, você é levado pela necessidade de almoçar e de jantar. Pronto, aí você não é protagonista. Agora, quando você tem um grande objetivo, você tem na tua frente uma meta, você passa a ser empreendedor também, mesmo sendo colaborador de outro protagonista. É aí que eu gosto muito de um pensamento que diz que ninguém trabalha para outra pessoa, você trabalha para você, né?
quando tem objetivo. Exatamente, estando contra a pessoa, mas quando tem objetivo. Quando tem, eu quero chegar lá. E essa é a minha função, e é aí que eu sou bom no meio. E a partir daí você efetivamente está tendo o teu objetivo e não trabalha para a pessoa, você trabalha para você, dentro do processo ou da empresa da pessoa, ok. Mas todos eles num caminho onde cada um deveria ser protagonista da sua vida. Muita gente, na verdade, vende tempo. Né? A vida da pessoa é vender o tempo dela para outra pessoa. O que aí eu já não acho legal, porque aí você não está vivendo a tua história. Não está vivendo a tua história. Diga, Você constrói a tua história dentro de um processo que já existe, né? Mas é a sua história que está sendo construída. Porque dentro de um processo de protagonismo, esse processo é construído dentro da nossa história, independente de onde a gente está. Então, pode ver que tem muita gente que cresce dentro de um processo que já foi formado, mas ela constrói uma linda história dentro desse processo e empreende muito. Do mesmo jeito que a gente vê empresário que não é empreendedor, nós vemos colaboradores que é extremamente empreendedor e constrói uma linda história dentro de um processo que já está criado. Né? É o caso da própria empresa Polar. Quem criou foi o meu pai, o José Galiano, que teve a grande ideia de montar uma empresa. Fala um pouquinho da história pra gente, vai, aproveita. Que então, pronto. Daqui a pouquinho a gente fala do Rafael também. Calma, mas é porque tá tudo interligado, né? E vamos falar bem a verdade. A história da Polar é linda. Eu fico aqui bem quietinho escutando novamente, porque eu adoro escutar as histórias. Não, e você sabe o que vai ser mais engraçado, Cléo? Vai ser ele explicando por que o sobrenome dele é Galiano. E ele é Galiano. Sim, mas ele não é filho dele. Vamos dizer assim, ele não é Galiano original, né? Não é. Eu acho que teve um contrabando aí. O que aconteceu, teve né? um contrabando aí. Polêmica. Polêmica. Mas fala pra gente, Michel, qual é a história da Polar? A Polar hoje ela é uma das maiores redes de imobiliários na região de Curitiba, não? E assim, sem nenhum tipo de pretensão, mas ela é a maior do Brasil, em quantidade de lojas, é uma rede que está hoje formada em 86. E também dentro do processo imobiliário, né? Uma rede imobiliária. Sim. Dentro de um processo da diversificação, porque nós temos imobiliárias de venda, imobiliária de locação, imobiliária de consórcio. Então, dentro desse processo, nos permite dizer que somos a rede a maior e mais completa, porque nós temos todos os produtos, sempre acreditamos em fechar o ecossistema. Não deixar apenas atender uma parte do consumidor que procura uma imobiliária. Nós pensamos sempre no processo do ecossistema imobiliário, né? Precisou de alguma prestação de serviço no mercado imobiliário, a Polar tem a sua loja, tem o seu protagonista que comprou a ideia e está fazendo a sua história dentro dessa bandeira. Aliás, então, antes da gente entrar na história, quando você menciona dela ter esse ecossistema, né, ela pensar em vender, pensar em locar, em comprar, em consórcio, em Campo Largo, a Polar tem um formato diferente das outras imobiliárias. Ela pensou em algo diferente. E aí, Rafa, a gente fala da Polar Concept. Né? A gente não está... Importante aí você que está assistindo a gente. Hoje nós não estamos fazendo aqui um programa falando de a Polar. A gente está falando aqui de empreendedorismo, mas com a ideia que a Polar tem, vale a gente dar uma discutida em cima disso, porque tem muita coisa legal aqui. Por exemplo, a Polar criou o projeto, a Polar Concept. O que é isso, Rafael? Isso, esse modelo é um modelo muito bacana porque é um modelo inovador no mercado imobiliário, não só no mercado de Campo Largo, mas no mercado nacional mesmo. A gente foi pioneiro desse processo, onde a gente via a necessidade de se incluir em um nicho de mercado. E a gente começou esse processo lá no Água Verde, na Polar Concept Água Verde, que foi a nossa primeira loja nesse modelo e nesse conceito, onde a gente uniu as forças com outras empresas. É um CoWlab, é um formato de cowork, mas não de pessoas, sim de empresas, onde a gente se reúne com empresários e empresas dentro de um só local para melhor atender o consumidor final. E o que isso acontece? Essa união de força é o seguinte: eu consigo fechar todos os nichos dentro daquele só lugar. O cliente, ele passava por dentro da minha loja, principalmente aqui em Campo Largo, e ele me pedia várias indicações. Ele vinha na minha loja, depois que ele comprava o imóvel, saía feliz da vida, e aí ele começava os pesadelos. Por exemplo, ele queria fazer uma edícula, ele não conseguia uma mão de obra e vinha me pedir uma indicação. Ele queria móveis, ele não encontrava um marceneiro e ele vinha pedir uma indicação.
E a gente começou a pensar o que fazer para trazer esse cara mais para perto e para poder ajudar o meu cliente realmente. Entregar uma solução Entregar uma solução completa. Fortalecendo o ecossistema. Perfeito. Dentro de Curitiba, o nosso nicho de mercado que a gente queria atender era o AAA. Eram os imóveis de alto padrão. E o melhor formato de atingir esse cara é estando no mercado que esse cara trabalha. E lá a gente uniu e trouxe mais de 30 empresas para dentro de uma loja com mais de 1.000 metros quadrados, que é a Polar Concept Água Verde. Uma estrutura fantástica, com arquitetos renomados, com empresas que atuam nesse ecossistema de alto padrão, de AAA, Todeskine e várias outras empresas que atuam nesse segmento. Porque esse cliente ele não quer perder tempo, né? Ele quer que o problema dele seja resolvido. Ele A quer dor dele encontrar tem que tudo. ser... Exato. E nós montamos essa grande loja, mas não é uma loja um shopping de negócios. Geralmente quando a gente começa a falar do conceito, a pessoa acha que vai chegar lá e vai encontrar várias lojas. E não é esse o conceito. É uma grande loja, onde tudo que ele precisa ele encontra lá dentro. E pensando no mercado de Campo Largo, quando veio para Campo Largo, a gente assumiu a administração em Campo Largo. Campo Largo vinha num formato muito tradicional de trabalho. E eu sentia muita falta de uma prestação de serviço diferenciada na cidade. Sim. Então a gente conversava com o nosso cliente e a dor do nosso cliente era essa. Pela aquela questão de eu sempre comprei lá, eu sempre fui naquele mercado, meu vô vinha nesse mercado, meu pai, e o filho continuava vindo. O neto começou a querer mudar, procurar coisa nova. E a gente veio com uma proposta de trazer essa inovação para o nosso consumidor, para o nosso cliente, por conta das mudanças que o mercado veio fazendo. E aí veio a ideia de trazer esse mesmo processo, esse mesmo projeto, que a gente já tinha lançado em Curitiba e tinha sido um sucesso, adaptado para o mercado de Campo Largo, porque eu também não podia trazer uma loja igual a nossa loja de lá, trazer para o mercado de Campo Largo, ela seria uma loja talvez ia destoar do trabalho. Outro público, né? É um outro público, é um outro formato. E aí veio a inteligência de fazer bastante estudo, bastante pesquisa e junto com a força e com o apoio da franqueadora, desenhar o projeto de Campo Largo, achar principalmente a localização, que a escolha do imóvel da localização veio desse estudo, está do lado da Caixa Econômica, e trazer serviços que o público campolarguense precisaria num pós-compra de o seu imóvel. Isso que você está falando é uma coisa legal. Porque o que acaba acontecendo, Cléo, muitas vezes? Eu quero abrir uma loja de chinelo. E aí eu de repente, mas eu acho que eu vou abrir aqui porque aqui é legal. Mas aí o aluguel é monstruoso. Então não dá para alugar aqui, tá muito caro. Vou pro bairro, Lima, no bairro. Então, qual é a importância desse estudo, realmente, de entender a viabilidade? O estudo faz toda a diferença. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente entende antes o mercado, estuda, pesquisa, entende o que a gente vai fazendo, dá um pouco mais de força para quando a gente coloca o nosso pé naquele lugar. Ajuda a investir com mais clareza, com mais certeza, certeza, ser mais assertivo, né? Então isso ajuda no nosso isso ajuda a ser um pouco mais assertivo, não que a gente vai acertar sempre por causa do estudo. Tem mercados e mercados. Sim. Às vezes um estudo não fala tudo, tem muito do sentir, né? A gente que gosta de empreender, gosta de fazer as coisas, a gente sente. O feeling, né? Eu entrei naquele imóvel, eu tinha certeza que seria lá. Então, para mim, o estudo me ajudou a comprovar que o meu sentimento estava sendo então, legal. Você acha que a intuição cabe? Ajuda. A intuição vale aqui? Eu estava aqui pensando, fazer uma analogia. Eu gosto de analogia, assim, que a gente amplia mais o nosso horizonte, até mesmo porque o assunto aqui, como você mesmo bem colocou, não é o mercado imobiliário, né? É o empreendedorismo, né? Então, a aventura, entre a aventura e o louco. O louco diz assim: eu vou atrás do sol poente porque eu tenho feeling que eu acho que tem ouro lá. E sai que nem um louco. No meio do caminho ele morre de sede, o índio dá uma flechada nele, essa coisa toda. O aventureiro, ele tem um planejamento, ele tem uma noção, ele também tem o feeling, mas acompanhado disso ele começa a estudar. Olha, eu ouvi falar de um andarilho que tinha uma mina d'água ali a tantos quilômetros daqui, mais ou menos. Não é certo, mas então eu vou levar tanta água para mais ou menos lá para não morrer, porque eu não posso carregar muita aula. Eu ouvi dizer que tem uma fumaça de índio lá mais ou menos assim. Então eu também vou tomar cuidado e vou passar mais pelo leste, pelo oeste, porque lá tem os índios, porque eu ouvi falar. Então, ele também faz parte de um processo de
tentativa, acerto e erro. Mas ele Mas não é cego, né? Não é cego, não é louco. E o empreendedor é isso também, porque nós passamos por uma onda que agora está se normalizando dessas tal das startups. Perfeito, uma excelente oportunidade para empreendedorismo e tal, mas como o dinheiro veio muito fácil, todo mundo foi meio louco. A gente consegue. E aquelas teorias malucas, né? Porque a teoria é correta, a forma de aplicar que era maluca. A gente implanta, depois vai consertando, vai arrumando. Tá certíssimo isso, mas tendo um mínimo, quando eu vou implantar, eu tenho uma pequena noção de todo o processo, onde é que são os tombos, onde é que está correndo. E não é essa, eu vou lançar e depois eu vejo o que eu faço. Não, o dinheiro era fácil. O dinheiro era fácil. Então, dentro desse processo empreendedor, o feeling sempre é altamente necessário e está em todos também, hein? Presta atenção. Quando você sabe... mas ele é abençoado. Não, nós temos os gênios, né? Os Beethoven, os Einstein. Sim. Mas esses são nós aqui... pessoas, né, comuns, vamos falar assim, nós temos também o feeling, não somos gênios, mas temos o feeling. É que a gente não escuta, às vezes, o que o feeling fala para nós. Né? O cheiro, a paciência, você ter um pouquinho mais de acreditar naquilo que você quer, porque também começa em saber o que você quer. Sim. Se você não quer, não vai, né? O universo não vai conspirar a favor, não, né? Tem que ser o protagonista que sabe para onde quer ir. Eu tenho que saber para onde vou. A hora que eu sei o que vou, parece que as informações, e aí você fica atento, né? Não é engolido pela vaidade, não é engolido pela pressa. Não, porque daqui a pouco a pessoa acha que montou uma empresa, agora eu sou o cara. Então, peraí, agora me dá licença, com você eu não falo, com esse eu falo, me manda comprar aquela BMW. Não, eu vou andar de carrão, vou me vestir feito porque bacana, eu sou empresário, porque... tem o seu lado que você tem que, né, aparentar sim para dar segurança. Mas sempre as pessoas extrapolam, porque o dinheiro nas startups vinha muito. Então, nesse processo, eu faço questão de enfatizar essa intuição e não seja louco, seja aventureiro, sabendo onde você quer. Não, eu quero ir no sol poente porque eu sei que lá tem ouro. E aí vá a fundo, mas faça um estudo, escute, analise e coloque um elemento, o teu instinto, o teu feeling, né? Coloca esse elemento também que faz parte da equação. Eu gosto de uma frase do livro da Alice no País das Maravilhas, que eu acho, ele cabe muito no empreendedorismo, na vida, na verdade, né? Que é aquela conversa que ela tem com o gato, né? E aí ela pergunta, mas qual é o caminho que eu tenho que pegar? O gato olha, mas pra onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. Né? E o empreendedorismo é muito isso. Às vezes a gente não sabe. Uma coisa que eu noto muito com empreendedores que eu conheço, e aconteceu muito comigo já também, é aquela coisa assim, a gente vai lá, planeja, não, é isso aqui que eu vou fazer, vai dar tudo. No meio do caminho começa, vai para cá, vai para lá, quando você vê, você não fez o que você pensava em fazer, mas fez algo melhor, maior, muito mais legal, muito mais dentro do teu propósito, que você não tinha pensado no início, mas os caminhos foram te levando, só que você tinha um objetivo. E você falou uma palavra para mim muito forte, né? O propósito. Porque também o empreendedor, ele não pode começar assim, bom, fulano ganhou tantos bi, ciclano ganhou tantos milhões, fulano tem uma BMW... Para você ser empreendedor, você tem que ter um propósito de utilidade na sociedade. Nem tudo é ligado a dinheiro. Não é. O dinheiro, para mim, é muito... Pô, mas como assim? Eu falei, não. O dinheiro é o certificado de que você está fazendo a coisa certa. Se não está ganhando dinheiro, fica esperto. Alguma coisa não está pegando. Ou o consumidor não queria isso que você está querendo enfiar goela abaixo, ou o teu marketing não está sendo comunicativo, que teu produto é bom, mas não está sendo bem comunicativo. Ou, na pior das hipóteses, o teu produto que você se predispôs, que a sociedade precisa, ele está acima daquilo que você quer como teu ganho. Porque também tem isso. Porque cada produto, um industrial que fabrica um produto, uma bolsa Louis Vuitton, né? Tá, ele vai investir e tal, e vai ter um resultado. Agora, o empreendedor que quer fazer uma bolsa para atender uma classe, porque ali ele sabe uma necessidade de mercado, ele não vai ter a mesma rentabilidade daquela bolsa. Não adianta ele querer cobrar o que uma Louis Vuitton cobra. Não adianta cobrar. Então, esses elementos, esse tripé também é fundamental para você abrir teu negócio, sem sombra de dúvida. Bom senso, então, é o que cabe muito. Propósito. Desde que atinja a sociedade, que você acredite nesse propósito, que ele vai atender a sociedade, né? Dentro de uma rentabilidade que você se predispôs. A partir daí, siga o caminho. E por isso que tem uma visão, o pessoal dá pouca importância à visão e missão.
Isso é uma Nós vamos coisa... falar disso já já. Então, pronto. Então, antecipei, posso falar depois. Pode seguir, pode seguir. Posso seguir? Porque, Pode. assim, como é que eu vou fazer algo? Tem duas escolas, né? Aquela que diz que a visão vem antes, a missão depois, e a outra escola que fala da missão e da visão. Não importa. Nós somos da escola da visão e a visão. Eu quero chegar àquele sonho, não é ali que eu quero chegar. Esse é o grande objetivo do negócio, e a missão é a forma que eu chego lá. Tá? Então, essa é a nossa escola, mas a outra também existe. Tá? Importante é que tenha-se visão e missão. Porque se você não tiver, é porque você não ficou claro o que você quer. Porque escrever uma missão não é bolinho. Quando você quer realmente tirar de dentro de você. Como é muito difícil saber o que você quer da vida, né? Tem que ter verdade, né? Tem que ter, senão a pessoa é um quadrinho na parede que nenhum dos teus colaboradores, ninguém da tua empresa vai acreditar naquilo e vai dizer assim, blá, 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 porque ele faz isso, ele não faz aquilo, ele está dizendo isso, mas faz aquilo. Como é que eu vou, né? Porque hoje, dentro de uma realidade, as pessoas chegaram num nível de maturidade, até pelas crianças, hein? Antigamente, as crianças obedeciam pelo que você dizia, hoje ela obedece pelo que você faz. E os colaboradores, mesma coisa. Se você não tem uma visão bem clara, né, e é aquela visão, ninguém vai acreditar, blá, 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 daí você pode ter o sucesso, mas não é sustentável. Porque também tem isso. Mas então nunca funciona? Funciona, só que não tem sustentabilidade. Não vai para a segunda geração, não vai para a terceira e pronto. E o negócio acaba morrendo. Vamos pegar o gancho da missão aí e engatar na história? Eu quero saber. Rafael, por favor, deixa ele falar que nós queremos saber da história. Por favor, fala um Rafael. pouquinho sobre essa história. Essa história está marcada dentro da Polar Concept. A gente tem uma parede lá que conta bem essa história. Fica o convite para o pessoal que quiser ir lá conhecer e escutar essa história pessoalmente Já também. toma um cafezinho ali. Toma um cafezinho dentro da loja, já vai lá. conhece a nossa loja. E o pessoal recebe bem a gente lá. O pessoal gosta, né, de receber o pessoal. Tem uma moça aqui que gosta de uma visita. Receptiva, né? Tem. Vamos lá chega conversar e com a acha que tá em casa. Michelle. Conhece essa moça que tá ali? Conheço bem essa moça e ela, olha, vou te falar, não tem como você não gosta, ficar. quase, né? Por isso que a loja vive cheia. Né? Show de bola. Mas então, como é que foi que surgiu a tal da Polar? O que é a Polar? Então, a Polar nasceu dentro de tudo aquilo que eu falei, porque isso vem da raiz, Sim. né, do fundador. Né? Então, a Polar nasceu na época da Apollo 11. Então, ele já... É disso o nome? Apollo. Tá brincando? Mas eu nem Estratégia. sonhava com Apollo e isso. Lar. Porque ele tinha, Putz. dentro da proposta dele, Genial. imigrante, né? Imigrante. E você vai ver como a coisa é surpreendente, porque a coisa não está nos livros. Tem também a técnica, pelo A amor de família Deus. é imigrante de onde? Imigrante do Marrocos, descendentes de franceses. Ah. Porque era colônia francesa na época, quando teve a Revolução, a família, boa parte da família voltou para a França e ele veio para o Brasil daí junto com a minha mãe. Entendi. Mas esse processo da Apollo 11 é o típico exemplo de que é a criatividade e não precisa ter cultura, precisa saber sentir, tem que ser sábio. Aí é o feeling total Tem que falando. ser sabedoria. Sim, sim. Dentro desse processo da Apollo 11, né, veio num processo onde ele sempre deixou bem claro que ele queria ser prestador de serviço. Isso era o grande objetivo dele. Então, a visão dele, a missão, era prestar serviço no mercado imobiliário. E são vários detalhes aí no meio que demonstram como isso estava integrado nele. Mas o nome Apollo veio do nome Apolar, né? Apollo na Lua. E olha a criatividade e agilidade, né? Como você tem um projeto, muito bem, no meio do caminho, às vezes você tem que dar... Eu falei, não era tão aqui, deixa eu economizar água que eu cheguei aqui e não tem tanto. Apollo 13. Matou gente. Matou gente. Foi um grande Na acidente. hora, eu falei, eu não vou ficar preso a um logotipo que matou pessoas, não é esse o meu objetivo. Eu quero dar lar para ele, eu não quero que esse lar mate pessoas. Olha como é importante esse jogo também de não dizer assim, eu tenho essa ideia e não vou mudar. E aí veio aí que nasceu numa viagem, tem no meio do caminho uma pequena história, mas o mais importante é se eu dar os macros, né? Quando eu estava lá na França, minha avó morreu, que é a primeira vez que ele foi para lá, ele encontrou uma tartaruga com uma casa nas costas. E dizia assim, leve sua casa nas costas. Ele falou, é isso aqui que eu quero. Mas não tinha nada a ver com casa, tá? Tinha a ver com venda de trailer. Mas olha a criatividade. Falei, é isso que eu quero para minha empresa. Eu quero segurança. Eu quero mostrar para eles que eu sou uma prestadora de serviço. Na época, a imobiliária era muito atravessadora. Ela era muito mal vista, porque ela comprava e vendia. Ela era comerciante. Ela não era prestadora de serviço. Porque tem três... O mercado Sim, como três. geral, né? Era comércio. mercado imobiliário Então era você tinha você tem hoje, né, prestação de serviço, comércio e indústria, que para mim isso é o grande foco, que você tem que se identificar com um dos três nichos e depois você abre para baixo, né? Para mim como empreendedor é isso. Eu não falei pra você Tá que era aí o uma site. aula? Eu não tinha dúvida.
Então, Mas olha esse olha o insight. constrangimento. Olha esse muito, insight, cara. é Você se classifica, onde é que você vai? Aí que você vai descobrir ali dentro. Como é que você pode ser útil para a sociedade? Muito legal, nunca tinha pensado Porque também assim, nessa e linha. é tão forte isso, né, que quando teve a questão da sucessão e tal, né, eu era industrial, eu construía, fazia empreendimento, meu pai loteamento e tal, e a coisa, minha esposa teve todo um apoio nessa parte econômica, enfim. Chegou uma hora que o pai quis passar a empresa e foi por aquisição. Aí o meu irmão e eu como executivo e tal, falei, tá, mas e daí, vamos ser mais uma imobiliária? Não, cara. Tá, mas o que nós vamos fazer? Falei, não, nós vamos ser prestadores de serviço, primeira coisa. Porque isso nos dá prazer. Ah, mas você era industrial? Então, legal, olhava o prédio, legal, foi bom, tá, mas e daí? Não, legal, tá bom. Agora, quando você vê hoje, né, aquela pessoa que mora naquela luzinha que acendeu, foi a Polar que pôs, sabe aquela cara? Aquela família ficou tão feliz, cara, você não faz ideia. Isso nos dá prazer. Realizações. E aí não tem nem certo nem errado, porque tem o industrial que é fundamental nessa... Fundamental. E ele tem outro prazer. O prazer dele falou, não, eu gerei aquele produto, eu tirei de um pedaço de chão foi eu que construí. e eu construí ele. Tá ótimo, é isso aí mesmo. É a missão dele. É a missão dele, o comercial. Eu, com a minha grana, eu comprei 50 unidades desse empreendimento, viabilizei para aquele industrial e agora aquele prestador de serviço vai vender para mim. Também tá legal. Sim. Não tem nada de errado em nenhuma delas. Mas se identifique. Quem é você? Porque senão você vai ser um frustrado ou não vai ter sucesso. Olha essa aula. Preste atenção. Quem é você? Na fila do pão, dona Cléo. eu sou concierge. É sério? Putz, Seguiu. muito bom, muito bom. Por favor, siga. Não. ótimo. Você foi tá me encabulando. Não, mas é que a gente traz esses insights, porque daí às vezes pega de um gancho no outro, porque é fato, a gente não para analisar isso, e é uma clareza muito boa para quem tá ouvindo entender. Porque é difícil, às vezes, o empreendedor chegar nesse entendimento. Ele leva um caminho para chegar nesse entendimento. Então, aqui são insights que a gente, olha, isso é um insight. Porque a grande maioria, ela se espelha no que ela tá vendo. Exato. Por exemplo, começou barbearia a dar certo. Uma pessoa veio e deu certo com barbearia. A pessoa viu que aquela pessoa teve sucesso com aquilo, ele pensa, não, vou montar uma barbearia. Não sabe o processo, nada. Distribuidora de bebida, aconteceu a mesma coisa. Estamos numa onda grande de cafés e assim vai vindo. Dentistas. Agora todo mundo diz que é negócio de dentista. Mas é a tua vocação? Mas esquece de tudo isso aqui. De então é se importante. identificar onde ele fica feliz. Sim. Só que aí vem uma questão, né? Você, ok, eu vou ter uma cafeteria então, tá? Mas o Joãozinho também tem, o Carlinhos, o Paulinho, tudo bem. Só que por que eu deveria comprar o seu café e não deles? É aí que eu acho que vem a diferenciação. Então assim, ok, você quer fazer a mesma coisa que o outro faz? Tudo certo, mas faça melhor, faça diferente. Porque se você for fazer a mesma coisa exatamente igual... Mas o principal é o seguinte, é ver se fazer o café é o que vai te fazer feliz. Exato. Porque não é só fazer o melhor, você pode ter o melhor café, mas você internamente está frustrado. Porque de repente o teu negócio era barbearia. Exato. Muita gente, na verdade, vive em função de ganhar dinheiro. É, E esse A grande maioria. Com tristeza, porque não é ele que traz a felicidade. Exato. Assim, eu vou falar um pouquinho depois, quem quiser pode se estender, mas se tem uma profissão que você vê pessoas felizes, independente de, garçom. Pensa num ser que gosta de servir e é feliz, ele Também, dança. Rafael. Aí cada um, né? Depois mas é o A servir. gente E vai ter um aí? garçom de presente. Por exemplo. E aí Eu também depois. trabalhei de garçom. Então pronto. E aí o fato de Eu já querer sofri bastante deles. E não quer dizer que... mas e daí? Não, mas fique claro, você gosta de servir pessoas. Exato. Então, se você como garçom, você se identificou, quer ter outra aventura, perfeito. Qual é a aventura que você quer? Qual é o nicho que você, como garçom, nessas conversas, nessas mesas que se escuta, eu falei, cara, o pessoal precisa disso e eu sei como servir eles. E aí vai atrás. Exato. E aí vai atrás. Porque é outro lance, né? Que daí, nesse caso, né? O seu Galeano aí, meu pai, né? Você veja essa coisa do logotipo, né? Flexível. Mas não teve nenhum apego em ficar preso, porque isso eu criei, porque não sei o que lá. Na hora, ele falou, não, muda, eu não quero meu logotipo preso. Mas não tem mais, eu não quero. Meu logotipo tem que ser minha bandeira. E aí veio essa tartaruga com segurança no fim. Mas tem um detalhe também nesse processo que é muito legal, que é a criatividade. Mas criatividade é um dom... Não, nós não estamos falando de invenção. Nós estamos falando de criatividade. Inventor é inventor, criativo é outro. Qual é a grande diferença? Inventor pega elementos que não existem
e cria um novo processo. O criativo, ele pega todos os elementos que já existem e cria algo para aquilo que ele pretende. Perfeito. É bem diferente. Eu costumo... fundamental. Tem que acreditar no mundo de todas as possibilidades. Sim. Porque senão você não é criativo. Mas como assim? A base é, tudo é possível. Vou ver se compensa financeiramente e se o meu tempo vai valer a pena para isso. Ok, mas não duvide. Tudo é possível. É só uma questão de ver se vale a pena, se compensa de um lado ou do outro. Porque a criatividade é na base de vários elementos que tem dentro do cérebro. Sim. Por isso que não pode parar de fazer curso a cada 6 meses. Mas quais cursos? Qualquer um. Quanto mais diferente da tua profissão, melhor é. O homem vai fazer Isso que eu ia falar. Eu ia comentar a mesma coisa. Eu vi esse cara, na verdade, ele foi comediante, foi várias coisas, que é o Murilo Gun, né? Eu gosto muito desse cara. E ele fala bem disso, ele criou um treinamento de criatividade. E aí ele falou, um dos processos que eu uso, se eu entrar num avião, em qualquer lugar que tiver revistas, eu pego a revista mais aleatória possível. É revista de tricô, de moda, de gastronomia. Ele falou que não tem nada a ver comigo, para eu ver coisas que eu não costumo ver, para abrir minha mente. É porque é o cérebro que quer um monte de caixinha que vai observando informações. É mais ou menos assim, né? Também não há uma nova analogia. Eu nasci, meu cérebro está zerado. Em algum momento eu sinto desconforto na minha barriga e fico ali. Daqui a pouco faz tão desconfortável que eu solto um guerra. Muito bem, quando eu faço isso, vem alguém e me dá uma má. Opa, peraí, o elemento 1. Eu tenho alguma coisa aqui que quando sente falta ganha, tem uma coisa que vem, quando eu berro vem, legal. Segundo momento vem outra coisa que me incomoda embaixo da minha fralda. Falei, mas o que é isso? Daqui a pouco começa a assar. Falei, peraí, deixa eu começar a fazer a ligação. Quando eu tive desconforto, tá bom, era na barriga, mas eu tive desconforto, eu soltei um berro, alguém veio me ajudar. Pronto, lá vai ele, pronto, mamãe vai trocar. Deu certo de novo. E a vida vem sendo uma sucessão de elementos novos que se coloca na tua... que você se permite. Que você Muito se boa permite, analogia. porque você tem uma faculdade, sim, e tem uma pós. Não é o que você vai fazer com ela, é o que ela vai fazer com você. Começa por aí a brincadeira. Isso. Depois que você fez a faculdade, que você já é uma pessoa diferente pelo aquilo que você fez, começa os cursos aleatórios, para botar mais informação na caixinha de coisa absurda. Mulher, vai fazer um mecânico. Homens, vão fazer uma costura. Enfim, vai inventar. Ou essa revista, sempre abrir. E aí, quando você tiver um desafio, qualquer um que seja, como é que eu vou resolver essa situação? Porque Campo Largo, se eu for lá como só uma imobiliária, e daí eu não vou fazer diferencial nenhuma. Peraí, pega isso, pega aquilo, peraí, tem o seu shopping, tem não sei o que lá, monta um collab, e eu vou ser um diferencial. Eu não vou ser o mesmo, eu vou ser algo a mais, com criatividade. Porque já existia shopping onde todos os produtos são os mesmos, já existia todos os produtos que estão lá, não tem nada de invenção. A imobiliária já existia. Pronto, reúne todo mundo e forma um tal de collab, que é diferente de um coworking, né? Diferente de coworking, todo mundo tem o mesmo propósito. Isso é criatividade, é criar elementos, desde que você acredite que é o mundo de todas as possibilidades. Foi aí que surgiu a Dona Concierge? Foi aí que veio o concierge. Fala disso, cara. Vamos fazer um programa só do concierge? Porque falando aqui na abordagem, né, o concierge veio para atender essa necessidade dentro do Collab, né? Que você reúne todos os profissionais ali, todas as empresas ali dentro e oferta para o cliente. Então, vamos dizer assim, é um intermediário. É o servir também para o próximo. Alguém que faz essa ligação, né? Essa interligação e faz todo sentido, faz todo o diferencial. E eu tô testemunha do sistema, do ecossistema, a que ponto ela chegou. Ela pegou apartamentos, decorou do que não tinha nada a ver no primeiro momento com você, e um produto que foi criado do aluguel de short stay, ela foi lá e começou a prestar serviço para fazer apartamentos decorados para locação, dentro da necessidade daquilo que o consumidor final. Olha como ela ampliou a mente dela. Olha como ela não ficou fechada. Não, eu vou lá só para servir. Essa é garota. Poderosa. E agora tem um novo universo se abrindo, né? De condomínios, quem sabe? Sim. De fazer melhoria nos condomínios. Você veja como a coisa se amplia quando você faz o que gosta, você tem prazer com um sorriso, não se bloqueia por vaidades, por pequenos detalhezinhos e vai para frente. E quando você não se fecha para o mercado e para estar junto com outras pessoas. Porque normalmente a gente vê pessoas, o meu negócio, eu vivo o meu negócio, eu se fecho no meu mundo e eu só faço aquilo, eu me preocupo
tanto com o meu que eu não me permito ter possibilidades de, dentro de uma parceria de vários negócios, ir abrangendo e crescendo cada vez mais. A Cleo é um exemplo disso, que cada dia está crescendo mais, que está abrindo o horizonte, fazendo novos negócios e crescendo. Exemplo aí, mais um negócio surgindo, um negócio que pode vir se tornar um negócio de grandíssimo porte. Mas aí você está me falando de uma coisa que me parece muito próximo do associativismo, do networking, da conexão. É puro associativismo, é puro network. Né, o nosso negócio é relacionamento. É quase um cooperativismo. É mais do que associativismo. Porque a gente vive hoje isso muito na Cicla. A gente vê, o que vocês estão comentando, é o que a gente vê muito ali acontecendo entre as empresas. Então, de repente, eu conheço empresários de um determinado ramo e eu acabo criando uma conexão para colocar outros em diálogo, e aquilo vai gerando negócios e coisas diferentes. E eu acho muito engraçado. A gente vai fazer o comentário que a pessoa tá ali, é que eu não tenho como virar a câmera para ela aparecer. Né? Mas tá ali, tinha que virar aqui, ó. Temos que botar mais uma cadeira. Vocês vão conhecer, a gente vai ter um programa com ela. Somente esse assunto. Ela nem sabia. Um programa só dela, né? Com ela, porque ela é uma figurinha à parte também. Mas o que acaba acontecendo é exatamente isso. A Michelle, quando ela chegou ali, juntamente com o Rafael, para fazer parte da Cicla, a gente notava muito isso. Ela participava de todos os eventos ali de networking possíveis, e ela sempre achava um jeito de fazer negócio com alguém, ou de criar uma conexão, ou de criar de conectar uma pessoa na outra, né? É isso. E faz todo sentido isso, porque quando você começa a unir forças, eu costumo brincar muito com isso, né? Mas se você vai pisar numa formiga, é fácil. Mas põe o pé no formigueiro para você ver. Entende? Então a ideia do associativismo é isso. Eu vejo isso muito, não só na Cicla, mas eu vejo muito isso também na própria Concept. Isso. Até porque a Michelle é minha esposa, mas ela é minha sócia. Esses dias a gente estava conversando o que faz ela feliz. E o que faz ela feliz é conexão. Comercialmente. Ela gosta disso. O que comercialmente faz ela feliz? Unir pontas, gerar oportunidades. O nosso negócio, a nossa empresa, dentro da Polar Concept, é exatamente isso. Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente não aceita remuneração entre parceiros. Aquela famosa comissão, né? Comissão, RT, que... Isso, quando coloca dinheiro no meio, estraga. Acabou, eu não devo mais nada. Eu indiquei a Cleo me pagou por isso. A partir daquele momento, o meu cliente que eu indiquei pagou mais caro, porque alguém tem que pagar essa indicação. E a Cleo já fechou o ciclo. Ela me pagou, ela não me deve mais nada. Quando eu indico a Cleo, porque eu confio no trabalho dela e eu não ganho nada com isso, o meu cliente não paga por isso. E quando alguém precisar dos meus serviços, a Cleo vai ser a primeira a me indicar, porque ficou no nosso inconsciente uma dívida de gratidão a ser paga. E aí o ecossistema acontece. Às vezes não é a Cleo que me indica, mas a Cleo vai indicar uma outra empresa. E a outra empresa indica outra, e a outra me indica. E aí esse ciclo começa a funcionar de uma forma muito legal e não para mais. Né? Ele se amplia e aí gera força. Porque não tem dinheiro, tem realmente indicação porque você confia. Então no nosso contrato de parceria, está lá no contrato que não pode ser remunerada nenhuma parceria interna. Então é muito bacana quando você indica alguém, porque realmente você confia na pessoa, no trabalho que ela vai executar lá dentro. E por isso também uma grande preocupação em quem trazer para dentro. Não é só querer participar. A gente faz um estudo, a gente entende se faz sentido. É uma empresa que faz sentido, vai fechar no ecossistema. Tem algo a oferecer, né? Porque também eu não posso pegar, por exemplo, um dentista, dar um espaço para ele, só porque não é um rateio de custo. É realmente fazer sentido e prestar um melhor serviço pro nosso cliente lá da ponta, igual o Michel falou no começo, voltando a ser útil e participando de todo esse ecossistema do mercado imobiliário. Perfeito. Eu acho que é bem esse sentido, né, Cleo? Sim. Quando você tem essa visão, você transforma o ambiente, né? Você consegue agregar pessoas boas, você consegue oferecer para o teu consumidor a melhor opção, e eu acho que é muito esse o ponto que muitas vezes o empresário perde de vista, né? Às vezes ele procura o próprio benefício e não olha para o cliente dele, que é o mais importante, na outra ponta, né? Se ele consegue atender bem, esse cliente, inclusive, vai fazer propaganda. Não, volta. Sim, ele vai voltar, vai fazer propaganda para as outras pessoas. Então, é um formato diferente de marketing esse, né, Cleo? É um formato raiz, né? Que de empresas antigas que veio trabalhando isso
e não se perdeu, se mantém no mercado. Então, Cléo, assim, eu tenho um certo cuidado, né? Ok. Faz todo o sentido que você falou, todo, porque é por aí. Mas, assim, lembrar de que tudo está em transformação. Sim. Manter a essência, sim. Fazer, mas de forma diferente, porque o mercado está exigindo... Evolui com a tecnologia, né? Então, a tecnologia também. Mas dentro desse processo do dinheiro, né, daquela coisa da raiz, que isso é uma coisa muito forte, dinheiro. Nós estamos deliberando essa semana passada com um grupo de empresários, né, essa questão dessa coisa selvagem que está hoje. Eu tenho que crescer. Mas, puxa, mas eu estou tão feliz, como é que... Não, mas senão eu sou engolido e tal. Será? Não. Será? Ah, ok. Não, essas loft e tal que estão se comprando, estão se... Né, aquela coisa maluca no nosso mercado, né? Os caras estão se comprando. Tá, mas e o meu mundo aqui de servir alguém? Não, mas as ações dele... mas que sustentabilidade? Nós tivemos Fomos longe, hein? Fomos longe, se me permite. Fomos longe. Empresário, né? Fomos longe. Se você partir do princípio que nós estamos numa mudança de era, e não é mais a mudança na era, isso nós estamos falando de empresários, não estamos falando de qualquer tipo de crença, não, falando de empresário. Porque alguma coisa está acontecendo, não faz sentido. Então nós, né, a minha geração, né, 60... Caramba, eu estou tendo aula com a garotada, assim, do tal jeito, em termos de conceitos, em termos até de consciência, grau de consciência, isso que você falou agora, de que compartilhar, eu sou do tempo, não falo nada disso, porque se eu falar o outro vai copiar, e como é que vai ser e tal. Era muito baseado em cima do medo, da insegurança, e como está tendo esse movimento hoje mais aberto, mais troca de informações, mais, compartilhamento, estou tendo aula com eles, assim, um atrás do outro, né, me olhando, não dá para ficar mais da raiz. Ok, a essência começou dentro do... Mas aí nós temos que ir lá na essência, lá no início, de eu crio galinha, você cria ovo, então eu te dou a galinha, você me troca por ovo, onde não tinha moeda e tal. Mas quando isso começou a tomar um volume, a moeda começou a existir, quando tiraram o lastro do dinheiro, porque o pessoal fala, não, Bitcoin é uma... Tá, e o que é o nosso dinheiro hoje? Que lastro ele tem? A única diferença é que o Banco Central disse, agora vale tanto, agora não vale tanto, porque não tem lastro nenhum. Imita mais porque precisa pagar a conta e acabou. Então, quando você entrou nesse mundo que o dinheiro não tem mais lastro, não tem mais produtividade que justifique ele, a questão do marketing começou a ser mais forte. E vamos lá, isso foi discutido quando falei com empresários, não é, né? Falei, poxa, hoje você vê um PIB, a prestação de serviços ser mais importante do que a indústria. Como assim? A prestação de serviço vai no banco e ganha muito mais crédito do que... E eu sou prestador de serviço, tá? Sim. Do que a indústria. Não é por aí. Sou importante na cadeia, mas a produção é necessária. E aí que entra essa coisa de você saber qual é o teu tamanho, onde é que você está na tua felicidade, porque senão você vai virar escravo do teu negócio. Olha, eu fui talvez até meio... Não, acho perfeito. Sabe? Porque é muito real isso. Isso é real. Foi muito trazendo real. a realidade. Sabe A aquela gente estava falando agora há pouco disso. Você sabe aquela história do pescador que estava no rio pescando, passou um cara, por que você não pesca mais, já que você está pegando? Não, mas tá bom. Não, mas se você pescar mais, você vai poder ter o filho, tá bom, botou o filho na escola. Tá, mas e agora? Por que você parou de pescar? Não, porque agora tem... Não, mas e agora? Vamos trocar de casa, vamos. Aí quando o cara viu, ele estava com uma frota não sei se é frota, né? Uma de barcos, né? De barcos, tá? Mas um monte de barco pescando, que nem um escravo no escritório fechado no centro. Daí chegou pro funcionário e disse assim, eu preciso descansar. Falei, o que você quer? Falei, vai lá e compra um chalezinho na beira do lago. E comprou aquele que era dele. Então, mas tem que ficar na beira do lago? Não, tem que saber, vou dar a escola pro meu filho, vou melhorar minha casa, blá, blá. Mas onde é que está meu ponto de felicidade? E dali para frente, trabalhe pela manutenção dele, sim. Se precisar modernizar, se precisar voltar a mais tecnologia, vai fazendo. Mas não se torne escravo. Mas, Michel, aí que vem a questão. Eu acho que muitas pessoas se balizam por outras. 100%. Então, mas o Rafael anda de BMW. Não, como? Não, eu também quero uma BMW. Igual a do Rafael, é bonita. É né? oposto, né? Não, mas... Entende? Então, a pessoa acaba se balizando pela vida do outro. Né? Mas eu às vezes não paro para pensar que de repente o Rafael começou nessa vida de empresariado, sei lá, 10 anos antes de mim. Ou melhor. Não tá igual. Mas Ou a BMW faz o Rafael feliz. Será que eu vou ser feliz com a BMW? Não, o problema é... E quanto é que o Rafael paga por mês para ter essa BMW? Não, e nem no dinheiro. Não é o ponto, Entende? não, de O novo ponto no não é o dinheiro. Sim, mas as você pode pessoas estar se sendo travam louco no dinheiro. por causa disso. É que assim, a pessoa quer aquela BMW,
que deixa o Rafael feliz, mas daí ela trabalha, conquista a BMW. E daí ela vê que, na verdade, o que ela gostava era de um Galaxy antigo, por exemplo. Ou de um Porsche, ou de uma Porsche, não importa. Ok, tudo bem. Não Mas importa. você vê uma frase muito legal que um grande amigo meu falava, quebrando tudo lá. A cadeira. Deixa essa no preto e branco, tá tudo certo. Mas uma frase muito importante que eu ouvi é que, pra mim, faz muito sentido. É aquela coisa, as pessoas gastam o que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar aqueles que não estão nem aí com eles. Exatamente. Isso também é frustrante. E eu acho que isso vale para empreendedor, isso vale para quem é contratado de empresa, isso vale para a vida, isso vale para a esposa. Quantos casamentos acabam porque eu queria ter a esposa do outro, mas ele não sabe que a esposa do outro tá toda ajeitadinha, toda usando. E a dele, às vezes, é uma mulher muito melhor, mas eu queria aquela lá. E o empreendedor tem esse. É muito importante, porque quando ele é um empreendedor de sucesso, ele tem que saber o ponto de felicidade dele. Para senão ele vai ser um frustrado do mesmo jeito, mesmo quando não é. Não entra numa espiral, de repente, assim, ele acaba entrando num ponto que vai crescendo, mais ou menos a história do pescador. Vai crescendo, quando ele vê, ele não consegue mais sair, porque se eu parar, vai quebrar, vai explodir, vai morrer. Como é que é isso? É o medo, autoconfiança. O universo provê para todo mundo dentro da sua necessidade. E a sua necessidade só você sabe o que quer. E eu não estou aqui viajando, tá, pessoal? É uma forma de você realmente viver com felicidade. A nossa missão da Polar hoje, a visão, né? Só para você ter uma ideia, é ser uma empresa sustentável que gere negócios imobiliários com felicidade para todos os envolvidos. Perfeito. Percebe? Uma empresa do negócio imobiliário, prestadora de serviço, que seja sustentável. O dinheiro tem que ser, ninguém está aqui viajando, ninguém tá relógio aqui, trabalha de graça. Que gere felicidade para os seus envolvidos. Desde aquela pessoa da senhora da limpeza que tá lá, que estava junto lá arrumando o cafezinho para fechar o negócio, até quem tinha toda a grana e comprou, passando por toda a cadeia disso. Então tem que gerar felicidade. Não gerou felicidade, não tá bom. Tem que ser sustentável? Tem. Como é que é sustentável? Aí você tem que ter autoconfiança, aí tem que ser empreendedor, aí tem boa parte de tudo que nós criativo, tudo que nós falamos está envolvido agora nessa conversa. Que é simples, só que o meio faz com que a gente esqueça do simples, da raiz, né? Faz com que a gente esqueça da raiz do simples e começa a fazer muitas coisas complexas, como você falou. Eu tenho que ter uma BM. Para quê? Não é que o meu prazer não é BM. E pode ser, veja, e olha que loucura. Se não é BM, pode ser um Rolls Royce. Então trabalhe para o Rolls Royce. Por alguma... Não importa. Não, mas eu sou a favor... Não importa, né? Eu brigo dele, que seja um carro que dê para minhas netinhas ficar à vontade de sujar de lama, não tem problema, então tem um carro desse, que seja seguro e que baguncei meu carro, coisa que se eu tivesse de repente uma Porsche, de repente sai, não, pô, paguei 1 milhão, não, para, não. Então, outro assunto muito importante também. Eu tô doido para mudar de assunto, mas não dá, cara. Né? Não dá. A gente tinha que ficar aqui 2 horas gravando, e porque é muito bom. Empreender com sucesso, ok. E a família? Quando você faz com felicidade, o que a tua família quer mais do que a tua felicidade? Porque a maioria dos empreendedores, ele vai atrás do sucesso, do dinheiro, da ganância de conquistar, mas ele esquece a família. A vida do cara vira um inferno. Né? Então, já o senhor, que já é bem sucedido, já está aí aconselhando nós, né? Muito aconselho, não. Por favor, né? Só contando história. Ele foi muito inteligente. Ele trouxe a família com ele dentro do processo como um todo. Então, não dá para ser mais feliz. A família inteira entrou no processo de empreendedorismo e não parou. Isso foi inteligente também, né? Então, é um processo onde você... Né, tudo bem, você tem alguns momentos, porque uma coisa é certa, né? Sim. Você pode fazer o melhor possível para os teus filhos, sempre vai achar que você fez pouco. Sim. Isso. É óbvio. É assim mesmo que funciona? E cada um tem sua experiência. E cada um tem experiência de vida e tem que fazer o que fazer. Mas assim, se eu não sou feliz, eu não tenho como deixar os outros felizes. Como é que eu vou dar algo que eu não sou feliz? Então, você que vai decidir como empreendedor o quanto você está disposto de ser feliz e fazer felicidade, para poder dar felicidade. Então, é muito tênue, né? Você veja que cada vez mais os processos hoje estão sendo em cima de uma navalha, porque cada vez estamos sendo colocados à prova, né? De um processo de um lado ou do outro. Não vou falar nada, senão vão achar que eu estou falando de política, não. Mas, né? Porque, não, e de repente o processo está sempre no meio. Nem no extremo, nem no outro. De repente está no equilíbrio das coisas. Então, em família, empreendedor, seja feliz. E veja o que é... Porque, de repente, a pessoa não é feliz com a família. Paciência, vou fazer. Mas a pessoa tem que ser feliz para poder dar felicidade. Acho que esse princípio é básico. Eu tenho que ter amor para dar amor. Eu tenho que ser feliz para dar felicidade. Senão eu não consigo. Não tem como dar o que não tem. Né? Não dá para não dar o que não tem. Aliás, o seu Michel, ele é tão empreendedor, mas tão empreendedor,
que ele passou pro nome dele o próprio genro. O bicho E aí, isso que eu queria entender Agora agora. é com o genro. Esse que Essa eu queria entender. bagunça toda. Porque assim, não, pera lá. Ó, só pra você entender. Tá? Nós estamos aqui com genro e sogro. E os dois têm o mesmo sobrenome. Então eu queria entender como é que uma família dessa funciona. Se fosse o sobrenome da sogra, eu não tinha pego, né? Ah, Eu peguei porque era do sogro. Ai, Rafael. Hashtag sogra não. brincadeirinha, sogra, tá? Toda vez que eu venho aqui, eu falo da minha sogra, gente. É um absurdo. Você viu como eu amo ela? Tua sogra. Ficamos felizes com você, hein? Então, na verdade, assim, eu tenho uma filha de 19 anos e quando eu casei com a Michelle, ela tinha 11. Então, ela é minha enteada. É minha filha, né? Mas ela... Não é de sangue. Mas não é de sangue. Então, e ela já tinha o Galeano no nome. E ela, por muitos anos, ela era a única neta do Tatinho, a única criança de dentro de casa. Então, e a Michelle estava grávida. Quando a gente casou, a Michelle estava grávida. E aí a gente resolveu, dentro do processo hoje, o marido também pode assumir o sobrenome da mulher. Não só a mulher pegar o sobrenome do marido, que é o mais convencional, o normal. Mas nós gostaríamos, né, eu e a Michelle, que as nossas filhas, as duas tivessem, as três, hoje as três, né? Mas naquele momento eram as duas, era a Yara que estava na barriga dela, tivesse o mesmo sobrenome. Pra Inaê não ficar com tantos ciúmes. Aí as três ficaram com o meu E sobrenome, aí e o eu pai- assumi isso e o pai eu mesmo Eu vou também dizer hoje. assim pra você, Rafael foi empreendedor até no casamento? Pois é, eu já acho que isso tem a ver com o ciúme da esposa dele. Ela falou assim, não, eu vou colocar o meu sobrenome nele, que é pra garantir, ninguém leva. Ele é meu. Não, ela não Brincadeiras é à ciumenta, parte. ela só Ela não vendo é. essa imagem só. Né? O pessoal acha que ela é muito ciumenta, ela fica brava com isso, ela não é muito. Não. Só um pouquinho, só botou no nome. Ela só tá rindo Só ali, o ponto ela de só ri. colocar no nome, Alexandre. Só assim. Coisa pouca, imagina. Não, eu achei engraçado esses dias que ela é tão livre por aí, que esses dias o Rafael me ligou e falou, você sabe da Michelle? Tava Preocupado, depois que ela entrou numa Eu? tal de cicla. Ela entrou na cicla, acabou a não, Michelle. acabou, gente. Vocês criaram um monstrinho, vocês sabiam disso? Graças a Deus, era o que a gente queria. Agora, você vê que legal, de novo, trazendo para o empreendedorismo esse processo do Rafa, né? Ele foi empreendedor, sim. Foi Ele empreendedor. empreendeu para fazer uma família feliz e harmônica. Sim, que ele já, fez? já pensou no futuro da criança que poderia haver E ali? aí, por mais que as pessoas... Não, mas a questão econômica, ele tá... Não tem nada a ver, não Não. tem nada a ver com herança, não tem nada a ver com isso. Não, porque ele tem tem que a ver fazer com trabalho. amor. Tem a ver com Vai ter amor, que tem que se haver virar com aí. empreendedorismo, de fazer efetivamente um processo, né? Porque a gente fala em uma empresa familiar, ser harmônica, ser feliz, não ter distorções e abrir mão das suas vaidades, porque tinha o sobrenome do pai. Sim. Então, teve que abrir mão de quanta coisa em favor desse processo e usou criatividade, e chegou lá, e conseguiu, e trabalha hoje de uma forma harmônica dentro do lar dele. E faz todo sentido, porque a missão, né, da empresa onde ele trabalha tem a ver com a felicidade familiar e tudo. Sim. Então é muito legal isso. Parece, a gente brinca A gente com isso porque a gente brinca um conhece. pouquinho. Mas é muito legal, a ideia é muito bacana. Foi. Né? Ele querer harmonizar, né, o nome das filhas todas. Bem bacana isso. Mas eu acho que tá muito tranquilo essa conversa. Está na hora de colocar uma de pressão aqui. minha A cara. gente gostaria de ir avante, daria 2 horas de podcast aqui, Ah, tranquilo. Mas Daria. a gente vai para um bate-bola. Já que o Rafa veio hoje de camisa do Brasil... Olha aí, vamos começar. Eu vim assim por causa do bate-bola. Mais um pontozinho aqui, tá? Nós estamos gravando isso aqui agora. O Brasil acabou de perder pra Croácia. Tá? E a gente tá super feliz aqui. O Rafa tá vestido a caráter pro Brasil. Porque então... eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Então é o seguinte, Brasil, presta atenção. A gente tá aqui, tá? Porque a gente é empreendedor, a gente não desiste das coisas, tá? Vocês não ganharam a seleção, tudo bem, fazer o quê, né? Daqui a 4 anos tem mais. Vamos lá, Cléo, judia desse povo aí. Eu não respeito. Eu não respeito. Pessoas preconceituosas. Boa. Seu Michel. O idiota que acha de tudo, que sabe de tudo. Melhor ainda. Esse eu viro as costas e vou Esse. embora. Aquele idiota que acha E eu que já sabe tudo. já gostei que começou com idiota, né? Porque é idiota. Idiota mesmo. Quem pensa isso mesmo. Boa. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu não suporto, parecido ali puxando a deixa do Michel, não suporto pessoas que se acham melhores do que as outras.
porque nós dentro de um processo somos todos em evolução, todo diária, né? Bom, Isso aí. O derrotado. Pau! Eu gostei. tenho medo de... Tenho medo de... Eu tenho medo de ficar sozinho, sem as pessoas que a gente ama do nosso lado. Você é um cara muito de ligação, né? com as pessoas. pessoas, né? Eu sou bem família. Você é bem ligado. É. E aí, meu caro? Tenho medo de... Olha aí, esse é Olha aí. corajoso. Tô tentando. Qual Tô coisa? puxando da raiz, porque é bem que é bem medo do que? Deve ter, lógico, Vai com piorar, certeza. fica tranquilo. Não poder existir. Ó, Olha, dona Michelle. fala mais alto aí, Michelle. Não poder existir. Ó lá. Ó, Não poder Esse é o existir. medo dele. Não ser livre. Pronto. Boa. Boa, boa. Tenho profundo respeito por... Se falar que é do sogro, nós vamos ficar revoltados aqui. Não pode. Hashtag polêmica aqui. Tenho um profundo respeito por... Pode ser sogro, tá? Mas é pessoa? Pode ser. Ah, meu O pai. que você quiser, Meu pessoa pai. ou... Meu pai, a história que meu pai construiu. Há pessoas que têm objetivo e sabem o que querem. Boa. Meu maior sonho de consumo é... Maior sonho de consumo. Ó, a Michelle tá ali falando que é o meu Porsche. Uma Porsche mesmo? Aquela que não. os seus filhos vão poder entrar com o pé cheio de barro e tal? A Porsche não é um sonho do consumo, é um signo sinal de uma situação que tem aqui. Eu sei, eu entendo já você. conversamos Eu sobre entendo isso, você. né? Isso, mas não é que é o Quando eu meu tiver, maior, porque eu não é o cheguei meu onde maior queria sonho chegar. de consumo, não é o meu maior sonho de consumo. Meu maior sonho de consumo é ver toda a minha família, minhas filhas felizes, casadas, estruturadas, eu velhinho com a Michelle lá olhando elas felizes com os maridos delas. Esse é meu sonho de consumo. Foi profundo. Boa, né? Ó, gostei disso. Plagiou, viu? E eu parado com a minha Porsche do lado ali, sabe? De Só eu preferência. e ela, porque elas não. As crianças. Depois que elas casarem, vai dar pra comprar Porsche? Daí vai dar, né? Que a gente para de pagar a escola. Boa, boa. A minha é deixar minhas netas felizes. Olha, muito família, né? Ali já tá mais Muito fácil. família, já né? tá mais fácil. Tá. Vocês gostam de ler? Tem tempo pra ler? Olha, eu vou falar por mim, eu não vou mentir. Eu não gosto de ler, infelizmente. É uma briga diária. Eu fiz o day com o meu amigo Alexandre. Passei o day inteiro. Sem ler. Não, eu tinha 3 Só- livros pra ler. só leu o E daí prefácio. o dia que era pra eu falar, eu abri, eu fiz igual ler a Bíblia. Eu abri, li uma estrofe e falei, vou falar sobre isso. Fechei. E deu tudo certo. Ninguém percebeu. Deu tudo certo. Então não vou negar. É muito importante. A leitura é muito importante, o conhecimento. Então tem vários tipos de conhecimento. É uma dificuldade que eu tenho, minha. Mas sei da necessidade dela e é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim para Mas poder a gente às melhorar. vezes aprende de outras maneiras, né? Todo mundo aprende lendo. Mas é muito importante. Um vídeo, não vamos né, falar talvez. que, pelo amor de Deus, a leitura te facilita. Então, você aprende muita coisa em livros que depois, que se você aplicar na tua vida real, você não precisa passar por aquela experiência, porque outros já passaram. Sim. Então, porra, uma baita de uma oportunidade. Mas eu não vou aqui falar, ser hipócrita e falar, não, leio todo dia antes Então, de quando dormir. as suas filhas assistirem esse podcast, você vai ter que explicar pra Vou ter elas. que explicar que Papai não gosta de ler. Seu Michel. O melhor pra mim é o livro de Como Vai Sua Mente, do Dr. Celso Charuri. Olha aí. Olha, boa. Olha aí, fica uma boa base. dica de leitura aí. A base. Uma palavra que te define. acho que guerreiro. Feliz. Boa. Muito boa. Uma besteira predileta. Besteira predileta. Besteira predileta. Você gosta? Olha só, cara. É melhor que ela ficar brigando comigo, né? Eu finjo de dormindo. Ih, Rafael, tá entregando as bets. Uma besteira predileta, olha Vai só. ficar só entre nós e o pessoal da internet. Bem. Ah, não, Não, né? tranquilo. Ninguém vai ficar sabendo. Ela Pode deve ficar estar com o tranquilo. celular na mão, mora. Cara, uma besteira predileta. Meu Deus do céu, cara. Sei lá, chocolate, uma coisa. Pode ser, né? Ok. Andar de moto.
Olha aí. Isso daí Ah, não é tão besteira. Não, isso aí. aí não é besteira, é uma necessidade. Mas é uma coisa. É um Ah, é um hobby. hobby. Tá vendo? O cara é refinado até nisso. né? Outra coisa. O outro aqui é se lascando de comer chocolate. Não, Né? comer gordo é fogo. Tamo junto. Morro de rir quando? Ai, morro de rir quando? Acho que quando eu tô no almoço de domingo na casa da minha avó. Bom, Qualquer um que for lá vai Almoço morrer de rir, domingo, porque é uma bagunça que, pelo amor de Deus. E aí tô vivendo essa fase, né? Quando minhas netas me fazem feliz. olha aí. Ai, tem jeito. fechou, né? Tô curtindo com minhas netas Eu agora. vou Minha coruja, fase tá- gente. Vocês não Você estão acha entendendo. que é coruja, rapaz? Nossa, Lé. A bola é sua, Alexandre. Já acabou? Já. Léo, você tá boazinha hoje. Tô, né? Nem fez pergunta difícil, nada. Vamos deixar hoje é dose dupla, né? Hoje é dose dupla. A gente apanhou agora no jogo. de tomar uma surra. Acabamos de tomar uma surra. Essa foi feia. Rapaz, nem me fale. Bom, a gente falou de missão, visão e valores agora há pouco aqui, que é básico, qualquer empresa precisa ter, né? É imprescindível ter. Mas eu entendo que é legal ter na vida isso também, né? Não só como empresa. Então a gente, deixando claro para quem está assistindo, o que é missão? Missão é quem somos, o que fazemos e como fazemos. De preferência para quem fazemos. Se der para colocar as 4 perguntas, é legal. A visão é quem serei eu daqui a tanto tempo, ou o que eu quero alcançar daqui a tanto tempo, né? Visão. O pessoal da igreja diz que é profecia, né? Você está profetizando. Então, ok. E valores, né? Valores. O que eu faço e o que eu não faria jamais. Então, eu queria entender qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. Da empresa Sua. ou minha? Pessoal. Sua. Então, com relação à visão, é chegar num leito de morte e poder fazer uma reflexão e dizer assim, fiz tudo o que eu me propus a fazer, não deixando nenhum ciclo, como diz o Rafael, aberto. Olha, legal. Essa é no meu leito de morte. Né? Essa é a minha grande visão, como você falou, né, de vida. Não é da empresa, a empresa eu vida. acabei de falar, porque da empresa pode mudar. Essa de preferência, quanto mais longe, melhor, né? É o que eu acredito e por isso desse tamanho que eu fiz. Né? Opa! Né? Que é longe, né? Seja o momento que for, né? Mas que eu tenha essa visão. A missão? Missão. Gerar felicidade. Muito bem. Gerar felicidade E que está valores? dentro da nossa visão da empresa de novo. Sim. Ela não deixa de, como diz a fruta É não meio cai longe do obrigado, pé, né? né? É verdade. Não tem como ser diferente. Exatamente. Então, provavelmente, seus valores têm muito a ver com família. Então, dentro de um processo de valor, né? Eles são delicados porque eles são muito dentro daquilo que é teu grau de consciência. Então, falar dos valores da empresa, sim. Por quê? Porque os valores da empresa, eles são valores que vêm da essência do fundador. Porque o valor é aquele processo de assim, daqui você não pode passar. Isso. Né? É teu limitador, né? Então, como empresário, né, nós temos valores, só para você ter uma ideia de como nós damos valor aos valores, né, como eles são levados a sério, o seu Galiano, eu preciso vender franquias, tá? E daí? Daí eu preciso saber quem você é, porque eu tenho que vender um produto, um know-how, eu tenho que saber, né, valores, missão, visão, elas podem mudar, porque amanhã eu posso vender banana e minha visão vai ser outra. Mas hoje eu estou falando imóveis e você tá, mas quais são os seus valores? Eu sou. Resumo da ópera. Um neurolinguista e um psicólogo por 6 meses para arrancar dele quem ele é. Olha isso. Olha só. Então, quando nós falamos da criatividade, é porque dentro de tudo aquilo que ele fez na vida dele, provou que ele é criativo. Sim. Que hoje tem outro nome, inovador. Inovador. Mas continua sendo a mesma coisa. Comprometido. Pode ser engajado, né? Porque aquela brincadeira aqui que é engajado, que é comprometido. Um trabalha pelo dinheiro e faz o melhor possível. Outro independente. Pelé, né? Santista até embaixo. Pegam os outros jogadores hoje, são os melhores, mas desde que paguem para ele. E aí são engajados. Tudo bem. E hoje? Hoje eles estão dentro de um processo diferente desses, que são pertencimento. Né? Um outro valor nosso é o pertencimento a algo. Então, esses são os valores da empresa. E os teus pessoais? Isso são imutáveis porque a empresa tem que ter. Os meus são de acordo com o meu grau de consciência. Que graças a Deus essa garotada está cada vez aumentando mais. Então aquilo que eu dizia que era honestidade, por exemplo, que é básico do básico, eu tinha um conceito de honestidade. Básico assim, ó. Tudo aquilo que eu tirar do teu bolso sem você saber, eu estou deixando de ser honesto. Eu posso fazer tudo.
desde que você sabe o que eu estou fazendo. Hoje, numa negociação, já não é mais essa. Numa negociação, não é só dizer que eu tirei do bolso e você está sabendo, porque eu estou fazendo um grande negócio para mim e um péssimo para você. Então você vê garotadas hoje chegar na mesa junto com você, eu vou fazer um depoimento meu, né? Do meu filho, papai, na mesa, o cliente, eu, meu filho e tal, meu filho, tá? E aí, pipipi, Jorge, gostou da negociação? Foi legal, mas foi bom? Não, foi excelente. Falei, então, não foi bom. Alguém não ganhou, que o cliente não foi tão bom. Então você veja como que os valores, né, são de acordo com o teu grau de consciência, que dentro de um processo de evolução, que é a busca geral, ele tem que crescer. E veja, pessoal, nós estamos falando da empresa, estamos falando das pessoas, tá? Porque para muita gente, matar não é problema, para nós já é. Então, qual é os teus valores? Meus valores são de acordo com o meu grau de consciência. Então, eu não julgo os valores pessoais, eu julgo os valores da empresa, isso sim. Como empreendedor, eles têm limite para fazer as coisas acontecer. E todos eles são explicados. Todos esses valores que foram tirados de quem teve a ideia. Porque você tem que partir que toda empresa nasceu de uma ideia. Sem dúvida. Sim. Uma ideia. E essa ideia foi se materializando. Ela é, de certa forma, extensão de quem criou, né? Sim, ela foi se materializando por quem teve a ideia. E isso você deve manter. Isso deve manter a raiz. E a raiz está onde? Nos valores. Porque quem criou aquela ideia, ela veio já com alguns valores que fizeram ele chegar onde chegaram. A partir daí, nós restas o quê? Nos resta o quê? Ficar mudando e aperfeiçoando a visão e a missão e fazer acontecer. Como empreendedor também. Mas então você não é... Sou, porque eu tenho a minha missão, a minha visão, meu desejo de vida e baseado numa ideia de alguém já tem. Mas eu existo como pessoa. Por isso o que você é? Liberdade. Eu sou liberdade para agir. E tô lá porque eu quero e não porque eu preciso. Olha como é bonito esse processo. E aí tem muito a ver com a questão de franquia. É um desafio, eu vejo muito assim, franqueados, né? Eu estou mudando um pouquinho, se me permite, mas é com o empreendedorismo, né? Eu vou procurar uma franquia. Vai na feira de franquia e começa a procurar. O que dá mais dinheiro? Não, isso aqui dá mais dinheiro. Então, não! Você tem que procurar a franquia daquilo que te dá prazer. Sim. Se é vender comida, vai vender comida. Isso se é prestar sentido, serviço, né? se é industrial, não importa. Procure a franquia que te dê prazer e não que dá mais dinheiro. Isso é fundamental. E aí, A pessoa trabalhando com prazer, ela gera mais dinheiro. E aí ele é empreendedor. Ele é um empreendedor, ele vai ter sucesso, proporcional àquilo que ele desejou, vai ter sucesso. Então, valores são delicados, tá? Valores são mais assim, o pessoal, empresa, sim, tem que ter e que, de preferência, descubra os valores do fundador. Porque foi ele que teve uma ideia e, baseado nessa ideia, ele saiu com o valor já enraizado dele. E o sucesso dessa empresa é por conta disso. Bacana. Gostei dessa analogia. Boa, né? De acordo com a sua consciência, de fato. Isso se expande, isso se encolhe conforme o momento, né? Conforme a situação. Chega uma hora que a gente tem uma consciência de certa coisa e não tem conhecimento. E aí, quando você tem, então aquilo muda. Perfeito. Faz você mudar. Perfeito. Muito legal. Agora, Rafael. sua vez, meu cara. Olha lá, a minha visão. Sabe que eu tenho uma visão de longo prazo também, que fez para mim todo sentido no leito de morte do fundador da nossa empresa, o seu Joseph Galiano, que para mim aquilo lá foi muito marcante. Eu nunca vi um velório, né, Michel, com tantas pessoas, com tanta gente, da tia da limpeza ao cônsul de qualquer país que você imaginar de Curitiba. Todos falando a mesma coisa e sentindo a mesma emoção. O legado que ele deixou, ele marcou a vida de milhares de pessoas da mesma forma. Então, para mim, a minha visão é estar a minha vida inteira com toda a minha família unida, quando eu estiver lá bem velhinho, e com uma certeza que eu construí uma história com essa mesma forma, desse mesmo estilo, com esse mesmo formato, ter marcado a vida de muitas pessoas da mesma forma, independente de tamanho social, de cargos de empresa, mas eu quero também ter a certeza que, além de ter marcado positivamente a vida da minha família junto comigo, quando eu estiver bem velhinho, eu quero olhar para trás e ter a certeza que todo mundo que passou no meu entorno, eu consegui fazer uma marca positiva da mesma forma. Muito legal. Essa é a minha visão. Legal. Você quer deixar uma marca na vida das pessoas. Eu quero poder ter deixado uma marca na vida positiva, das pessoas, né? Claro. Uma marca positiva, que nem foi. Foi uma das
dos velórios, uma pessoa já de idade, e um dos velórios mais bonitos que eu já vi, principalmente pelo carinho das pessoas que estavam lá. Pelo que ele representou. Ele pra essas representou, ele fez uma marca, o seu Joseph Galiano, ele foi uma pessoa diferenciada, né, Michel? E assim, quando a gente fala todas as pessoas, vocês não têm noção. Qualquer lugar que a gente vai hoje, a gente fala que é da Polar, o pessoal fala, nossa, eu conheci o fundador da Polar, o seu José. É um carinho, cara, que é... Legal, hein? E quando a gente... assim, ele realmente deixou uma marca, ele fez a história dele, né, Michel? Então, é uma pessoa que eu tenho como uma referência de processo, principalmente falando do processo profissional e da marca que ele deixou com as pessoas que ele convivia. Muito legal, muito legal. Missão ou valores? A minha missão é também muito parecida com a da nossa empresa, né? Lógico que é sim gerar felicidade e gerar sustentabilidade para as pessoas que estarão trabalhando no nosso entorno. Então, meu sonho é ter realmente milhares de pessoas vivendo muito bem, milhares de famílias vivendo e prosperando dentro do nosso negócio. Famílias e... pessoas que criem famílias dentro do nosso negócio. Hoje, se você vê dentro do processo Apolar como um todo, teve pessoas que se conheceram, casaram, hoje os filhos estão trabalhando lá dentro, e essa história, a minha missão dentro da nossa empresa é dar continuidade da sequência nesse jeitão Apolar, que é uma grande família. Uma empresa que cresceu, que tem um crescimento grande, mas que não perdeu o jeitão familiar de ser conduzida. Legal. E quais são os seus valores, Rafael? Os valores... Então, os valores realmente, ele é um processo, vamos dizer... Os meus valores a longo prazo, o que eu quero a longo prazo dentro dos meus valores é nunca perder o meu jeitão. Eu não quero perder a minha essência jamais. Então, quero chegar com 120 anos, o mesmo Rafael que todo mundo conhece, porque foi esse... 120 anos com 120 milhões de dólares, né? Milhões de dólares. E sendo a mesma pessoa. Senão não adianta nada. Porque, na verdade, hoje eu tô aqui sendo a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 16 anos, que eu era quando eu trabalhava de garçom, quando eu tinha... E eu não vou mudar, porque esse sou eu. E se eu tô conseguindo construir minha história sendo eu, por que eu vou mudar? Sim. Né? Não tenho porquê mudar pelos outros. Eu vejo que a maioria das pessoas não muda por ela. Porque ela é ela muda pelos outros. Então eu quero manter, quero continuar sendo, meu valor é continuar sendo quem realmente eu sou até hoje. Que show! Show, hein? Esses episódios vai ser um dos mais marcantes de aprendizado, né? Vai. Com certeza. Vai. Então a gente tá caminhando pro final, porque já foi. Agradeço vocês pela presença, de estar tirando tempo, né? São bem comprometidos de estar aqui. Sou muito grata. E esse foi mais um podcast. Pode empreender. Quem quer empreender com a gente? Eu quero empreender. Então, bora lá. Vamos empreender. Tchau, tchau. Tchau. Vamos empreender. Tchau, tchau.